Como entender as profecias? Será que quando eu estou estudando elas, eu devo entender de forma literal? Por exemplo, quando eu leio lá, eis que um dragão surgiu voando no meio do céu, eu devo entender que realmente foi visto um dragão voando ou é algo simbólico? Então, essa é uma das questões mais delicadas ou mais importantes do estudo das profecias. Saber se o que está sendo escrito é literal ou simbólico. E para entender isso, a resposta está na própria Bíblia. Por quê? Nós precisamos estudar os símbolos, né? Então, vamos pegar, por exemplo, as profecias, pegar o símbolo e tentar entender dentro da Bíblia o que aqueles símbolos querem dizer. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Se você ler, por exemplo, Daniel capítulo 7:7, você vai ver que lá fala sobre chifres. Aí você junta com Daniel 8, verso 3, com Daniel 7:24, e você entende que os chifres, quando estão falando em profecia, simbolizam reis ou reinos. Então, nós podemos ver na interpretação profética que chifres representaram vários reis que passaram pela terra. Outro exemplo, Apocalipse 1, verso 16, Efésios 6, verso 17 e Hebreus 4, verso 12, eles mostram que espada, em profecia, representa a palavra de Deus. E outro exemplo, Apocalipse 12, verso 1, 21, verso 2 e Efésios 5, 31 e 32 e Jeremias 6, verso 2, eles mostram que mulher, quando você lê isso num livro profético, como por exemplo Apocalipse, você pode interpretar que mulher quer dizer a igreja, ou pode ser a igreja de Deus ou pode não ser a igreja de Deus, porque tem a mulher vestida de sol, que representa a igreja de Deus, e tem a meretriz, que representa a Babilônia. Então, qual que é o princípio que eu sempre preciso usar? O de que a própria Bíblia se interpreta. Então eu não vou colocar a minha, eu tô vendo aqui, eu acho que chifre pode representar essa coisa aqui. Não, você vai colocar aquilo que a própria Bíblia fala, né? Então, se você pegar, por exemplo, 3 princípios da interpretação bíblica, a maioria dos mistérios que a profecia apresenta, ela desaparece. Por exemplo, ore a Deus e seja humilde. E o Espírito Santo vai lhe ajudar a encontrar os textos que você precisa para você entender aquele símbolo que você está estudando. Use a Bíblia para interpretar a si mesmo. Não vá atrás de outras coisas, outras literaturas. Use a Bíblia. Procure ver o que a Bíblia está falando sobre aquilo ali para você chegar a uma conclusão. Porque uma passagem explica a outra. A própria Bíblia diz, né, um pouco aqui, um pouco ali, é texto sobre texto, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali, e você consegue chegar a uma compreensão. E tenha vontade de estudar a Bíblia. A Bíblia, por mais difícil que pareça, ela foi feita para ser estudada. Deus quer que você a examine. Ele mesmo disse, examine as Escrituras para conhecer a verdade, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, trazendo para um contexto sobre profecia, examine. A própria profecia diz, quem lê entenda. Então, se você buscar, você vai entender. E aí uma última pergunta. Por que Deus falou simbolicamente, ou seja, de uma forma mais difícil, ao invés de ser claro e direto? Bom, tem algumas razões, mas eu quero citar pelo menos uma delas, que é segurança. Nossa, segurança? Sim. Imagine você, na Idade Média, muitas Bíblias foram destruídas. A igreja, o povo não gostava da Bíblia, porque sabia, e Satanás sabia que se a Bíblia fosse plenamente compreendida, então os seus enganos, os seus ardis seriam revelados e as pessoas não iriam mais
ficar no erro, né? Então, por esse motivo, por segurança, para que a Bíblia pudesse passar pelos períodos que ela passou de perseguição e tudo mais, ela foi escrita de um modo simbólico, para que realmente quem queira é que vai conseguir compreender o que ela está revelando ali. Então, busque a palavra de Deus, busque conhecer a Bíblia e você encontrará nela os tesouros da vida eterna. Vamos orar? Querido Pai, querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela mensagem de hoje, por mostrar que a profecia é possível de ser compreendida. E nós te pedimos que o Senhor nos dê o Espírito Santo para nos orientar como nós podemos compreender a sua palavra. Nos dê orientação, nos ilumine, para que cada dia mais possamos obter esse conhecimento e nos preparar para a vida eterna com Cristo Jesus. São bênçãos que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia e nos vemos amanhã.